E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Faz tempo que a gente não se vê, né? Tô morrendo de saudade, espero encontrar vocês logo. Essa é mais uma aula para o sexto ano, tá? E essa aula tem dois temas básicos. O primeiro tema é como os seres humanos começaram, quando apareceram as primeiras cidades, e os seres humanos entraram naquilo que nós chamamos de idade dos metais. O que foi a idade dos metais? A idade dos metais é quando o ser humano começa a encontrar metais na natureza, né? Tipos de pedra, e são metais, derretem esses metais e fazem instrumentos de trabalho. Tá? Os metais, que primeiro foram derretidos pelos seres humanos, sofreram aquilo que nós chamamos de processo de metalurgia, trabalho com metal, foi principalmente o cobre, o estanho e depois o bronze. Porém, o metal mais importante foi ser trabalhado 2000 anos depois, que a gente chama de ferro. O ferro, ele é tão importante que os instrumentos de metal nós chamamos de ferramentas. Olha que legal de saber. Ferramenta é um instrumento feito de ferro. E hoje em dia a gente tem ferramenta para todas as coisas praticamente. Antigamente, obviamente não existia, mas depois que se descobriu o ferro, o trabalho com o ferro, os objetos de metal passaram a ser quase todos feitos de ferro. E aí nós temos espadas, armas, um monte de coisa que os seres humanos usavam. Enquanto o ser humano está fazendo isso, o ser humano está vivenciando uma outra mudança. Essa outra mudança é a criação, a fundação de cidades. A cidade mais antiga que nós temos notícia é a cidade lá da atual Turquia, chamada de Çatal Uyuk. O mapa está aparecendo aqui para vocês. O nome do mapa está em inglês, porque eu não achei nenhum mapa de Çatal Uyuk em português, então, nossa, gaguejei. Tá escrito Turkey aí, mas é Turquia em português, vocês já sabem muito bem disso. Se não sabem, já está sabendo agora. Tá? A outra parte da aula, que é o outro capítulo do seu livro, é como os seres humanos chegaram na América. Por que isso tem todo um capítulo no seu livro? Por causa do seguinte, a partir do momento em que os cientistas descobriram, através de expedições arqueológicas, que o ser humano surgiu na África, que todos nós somos descendentes de africano, imediatamente surgiram um monte de questões ligadas a isso. Tá? Primeira questão é, como é que o ser humano foi parar na América? Porque você percebe, da África para a Ásia, para a Europa, dá para fazer esse caminho a pé. É longe, logicamente, não foi um ser humano que percorreu tudo, isso demorou centenas, milhares de anos para ocorrer, mas quando você pega no mapa mundi, você pega aí a América, você vê que ela não tem relação direta com a Ásia ou com a África, muito menos. Então você pensa, mas como é que esse pessoal chegou aqui? Tá? E os cientistas estudando, os arqueólogos, eu já vou falar de arqueologia, tá? Os arqueólogos vão perceber que há milhares de anos atrás, na última era glacial, a gente já estudou a era glacial, você já sabe sobre a era glacial, um monte de coisa. O lugar que hoje em dia a gente chama de Estreito de Bering, que é o lugar mais próximo entre o continente americano e o continente asiático, lá no norte dos dois continentes, esse lugar, na última glaciação, era um lugar cheio de gelo, era coberto de gelo. E aí, eu vou até te lembrar uma coisa, esse gelo que eu estou falando não é gelo igual um lago congelado, que é fininho, que a gente vê nos filmes o pessoal tentando atravessar o gelo antes dele quebrar, nada disso. O que eu estou falando é de gelo em grande quantidade e com uma espessura tão ampla, tão longa, que consegue inclusive sustentar o peso de mamutes. Lembra que na última aula eu indiquei o filme A Era do Gelo? Então, exatamente por isso. Tá?
E, segundo os arqueólogos, parceiros e irmãos dos historiadores, dos professores de história, os seres humanos teriam atravessado por ali. Só que essa não é a única teoria que está aí no seu livro. A outra teoria é a teoria da chegada através das Ilhas Polinésias. Então, num momento posterior à Era do Gelo, à Era Glacial, os seres humanos saíram lá da Ásia em canoas, tipo Moana, sabe a Moana do filminho da Disney? Assiste que é muito legal, é ótimo Moana, adoro a Moana, tá? Os seres humanos saíram lá das Ilhas Polinésias de canoa, remando a canoa. Isso aqui sou eu remando uma canoa, tá? Eu não estou remando de verdade, eu acho que dá para perceber. Se eu soubesse de efeitos visuais, eu colocaria uma canoa aqui, mas eu não sei, então isso não vai aparecer para vocês aí, tá? A Moana e seus amigos saíram remando, os seres humanos saíram remando e chegaram no sul do continente americano, na América do Sul. Essas são as duas teorias, a primeira de Estreito de Bering, a segunda das Ilhas Polinésias. Presta atenção num detalhe agora. Como é que os cientistas descobriram isso tudo? Eles descobriram isso tudo através de sítios arqueológicos. Os arqueólogos são um grupo de especialistas, de profissionais, que fazem essas investigações em todos os períodos da história, mas principalmente naquilo que nós chamamos de pré-história. Aí na descrição desse vídeo, entra lá no YouTube, olha a descrição do vídeo, e na descrição do vídeo tem um canal chamado Arqueologia em Ação, bem legal, em que eles explicam em um monte de vídeos o que é arqueologia. Você vai se divertir ou pelo menos vai aprender um monte de coisa, tá bom? Eu acho que é isso. Beijão, até a próxima aula, morrendo de saudades de vocês. Tchau, tchau.